Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Estamos dando continuidade a essa série especial Céu ou Inferno, e o tema de hoje é justificação pela fé. A maioria das grandes religiões do mundo ensina que a humanidade é essencialmente boa e pode alcançar o céu, o nirvana ou uma maior consciência, salvando-se a si mesmo. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Se nos vemos como vítimas inocentes e prejudicadas, não reconheceremos nossa necessidade de salvação. Só quando aceitarmos que todos nós somos miseráveis pecadores, incapazes de fazer uma reparação adequada e, portanto, incapazes de conquistar algum mérito justo e muito menos obter a redenção por nós mesmos, é que reconheceremos nossa necessidade de um Salvador. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês conosco, conectados através das ondas da rádio e através do nosso canal no YouTube. E hoje nós temos a alegria de ter conosco, nessa tarde de sábado, aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo de Curitiba, o nosso querido amigo pastor Márcio Diniz. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo. É uma alegria sempre tê-lo conosco aqui. Você já é da casa e dê o seu alô também, mande o seu abraço, fique à vontade nesses momentos. Muito bem, obrigado pelo convite, pastor Denis. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos os nossos ouvintes, aqueles que estarão nos acompanhando, assistindo aí pelo canal do YouTube. É um prazer estar aqui, principalmente para estudarmos sobre a palavra de Deus. Um abraço a todos vocês, um abraço aos amigos aí de toda a nossa igreja que está aí também acompanhando este programa na palavra. Maravilha, atualizando você que é o nosso ouvinte, o nosso telespectador de todos os dias aqui na rádio, o pastor Márcio, até algumas semanas atrás, ele estava como pastor da Igreja do Bom Retiro e toda a região ali. Então, um abraço carinhoso para os nossos amigos, irmãos também do Bom Retiro e toda a região. O nosso abraço carinhoso para vocês que estão sempre conectados aqui conosco também. Mas como nós estávamos dizendo, ele estava como pastor ali naquela região e algumas semanas atrás, a igreja o nomeou para assumir então, o ministério pessoal, escola sabatina e ação solidária adventista para toda a nossa associação central paranaense. Então agora ele é o nosso pastor responsável por esses 3 ministérios. É um grande desafio, né, pastor Márcio? É uma grande missão, mas eu tenho certeza que Deus já o está capacitando e vai te Amém, abençoar amém. ricamente nessa grande missão, né? Eu creio, eu creio. Muito bem. Aproveitando o início, então, do nosso estudo, do nosso programa, lembrando você que deseja receber essa revista totalmente gratuita na sua casa, você pode enviar para nós aqui o seu oi através do WhatsApp da rádio 41996320468. Repetindo, 996320468. Diga que você quer a revista Céu e Inferno e nós encaminharemos para você gratuitamente para que você possa ter a revista em mãos a cada sábado e estudar ali cada texto, meditar ali e com certeza vai trazer um conhecimento mais profundo da palavra para a sua vida e também para a sua família. E se você deseja alguma outra revista que nós oferecemos da Novo Tempo, você também pode escrever o nome da revista e nós também encaminharemos para você. Ou, se você deseja estudar pelo WhatsApp com a esperança, você envia uma mensagem para a Esperança 12 98200 0062. Repetindo, 12 98200 0062. Lembrando também, se você ainda não é inscrito no nosso canal,
se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, que através dessas suas ações, outras pessoas também serão alcançadas com a palavra de Deus. Nós vamos orar e iniciaremos então o nosso estudo. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Pai amado, pelo privilégio nesta tarde, sábado, mais uma vez, podemos estar juntos contigo, com os nossos queridos ouvintes, telespectadores da rádio, para estudarmos a tua palavra e aprendermos mais de ti, aprendermos mais do teu amor, aprendermos mais do plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Então, nos conduza nesse momento de estudo, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Márcio, querido, então vamos para o estudo. E a primeira pergunta do nosso estudo de hoje, falando sobre a justificação pela fé, é exatamente essa. Segundo a Bíblia, o que é a justificação pela fé? Muito bem, pastor Denis. A Bíblia, ela nos traz a resposta e muita luz a respeito deste assunto, que como você bem falou no início, né, ali é realmente o assunto das grandes religiões do mundo, né? As grandes religiões, elas ensinam a respeito disso, mas é importante nós, à luz da Bíblia, entendermos, e eu até digo, né, deixo aqui um conselho, uma dica para todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, para que aprofundem a respeito desse assunto, porque realmente ele é algo muito importante para a vida do cristão. Bom, nós vamos para a Bíblia e vamos para Romanos, ok? Paulo nos traz muita luz a respeito deste assunto. Em Romanos, no capítulo 3, verso 21 ao 24, ele traz para nós aqui, né, muita luz, como eu falei. Vamos ler o texto? O texto diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. Todos quem? Todos e sobre todos aqueles que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, o texto em si, ele já esclarece muita coisa aqui, né? Mas para nós irmos à resposta, o que os que estão nos ouvindo esperam, veja, é importante nós entendermos que a justificação é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, ela é um ato de Deus. Deixa eu tentar aqui clarificar melhor através aqui da ideia da própria palavra. Veja, justificação. Então vamos lá. É alguém que é justificado por uma ação. Olha só, tá aqui na semântica mesmo da palavra, justifica ação. Então é alguém justificado, ou seja, absolvido por uma ação. Agora, essa ação não é nossa, o texto disse. Ela é a justiça de Deus e é mediante Cristo. Obviamente que nós precisamos crer nisso. É por isso que nós falamos que é uma absolvição pela ação de Cristo, e eu preciso crer nisso, ok? Então, essa é a resposta imediata que nós temos no texto. Nós vamos ver logo ali na frente, ele aparece aqui, né, sem lei. Isso significa que nós não precisamos da lei? O próprio texto disse que não, porque ela é testemunhada pela lei. Mas isso a gente vai ver logo mais, né? Mas assim, realmente a síntese dessa resposta é: a justificação é um ato de Deus, através do qual ele declara o pecador justo. Muito bem. Então, nós começamos já a compreender o significado, queridos, da justificação pela fé. E é muito importante nós entendermos desde o início que, como nós já vimos nos estudos anteriores, nós já estudamos sobre pecado, nós já estudamos sobre tomou o meu lugar, né? Cristo Jesus tomou o meu e o seu lugar. E agora nós estamos estudando sobre a justificação pela fé. E existe um contraste muito grande entre justificação pela fé e justificação pelas obras. Então, nós somos justificados
pela ação de Cristo em nosso favor. Aquilo que Cristo fez, ou seja, nós estávamos condenados e mortos em nossos delitos e pecados. E através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, então, como o pastor Márcio colocou, a justiça de Cristo pela sua ação na cruz gerou a justificação. Então, isso é muito importante nós compreendermos desde o início do nosso estudo hoje. Em outras palavras, você e eu, não importa o que façamos, nós não podemos nos livrar da condenação que merecemos, pois nós somos pecadores. Por isso, Jesus, ele tomou o meu e o seu lugar e nos concede a sua justiça. Ou seja, ele nos justifica diante de Deus. É mais ou menos assim: uma pessoa foi condenada por um delito que ela cometeu. Ela foi condenada e agora ela tem que pagar a pena. No Brasil, nós não temos a pena de morte, mas nós sabemos que em muitos lugares no mundo ainda existe a pena de morte. Então essa pessoa, ela deveria morrer pela sua culpa, pelo seu delito, segundo a lei. Mas alguém aparece e fala: ok, ele deve morrer, mas eu quero morrer no lugar dele. Eu quero tomar o lugar dele. Então é isso que Cristo fez por mim e por você. E ao ele fazer isso, chama-se justificação. E nós tomamos posse através da fé. E nós vamos ver isso mais adiante. A próxima pergunta ela vai nos complementar agora. Por que a justificação pela fé, pastor Márcio, é importante para os cristãos? Muito bem. Veja, essa justificação, vale a pena nós entendermos aqui que ninguém pode e ninguém será justificado pelas obras da lei, você muito bem colocou isso, mas ela só é mediante a Cristo e pela fé. Veja, o próprio texto de Gálatas, capítulo 2, verso 16, ele diz assim, ó: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será o quê? Justificado. Então veja, quando nós falamos justificado, né, volto a falar aqui que é absolvição, porque você muito bem colocou que nós temos aqui no ato de pecar, uma condenação, porque o salário do pecado é a morte. Mas é interessante porque o texto diz que nós somos agora justificados, mas não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus faz por nós. E aí nós estamos falando de alguém inocente que morreu sem pecado. Então nós sermos inocentados é por aquele que não teve pecado nenhum, não é isso? Então nós vemos aqui que essa fé, ela é essencial para que nós possamos entender que a justificação só é mediante ao crer em Jesus. Por quê? Porque de fato muitas pessoas hoje, e até olhando alguns textos do passado, podem entender que algumas obras, algumas práticas rituais, até hoje isso pode acontecer, né? Ainda que não de maneira explícita, mas implícita, algumas pessoas podem dizer, por exemplo: poxa, mas eu vou à igreja, eu participo dos cultos, né? Eu sou uma pessoa fiel nas minhas ofertas, né? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho atos de bondade com os pobres. E aí você pode entender que esses rituais ou essa situação, ela pode levar você a ser justo. Isso não nos torna justos. Isso não pode nos tornar, e muito menos dar mérito a nós a sermos salvos. Então, o que consiste em sermos salvos? Unicamente pelo que Cristo fez. Por quê? Porque ele morreu sem pecado, porque ele de fato era justo, e não nós. Então, a justificação,
ela é importante para quê? Para reconhecer que a lei apresenta a nossa pecaminosidade, mas que agora em Cristo nós podemos ser justificados. Então ela esclarece essa dependência, pastor Denis. Ela esclarece, ela amplia a necessidade de nós termos Jesus Cristo. Ele é o centro, né, da nossa salvação. Não há outro meio de salvação a não ser Cristo, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, em cima desse pensamento, pastor Márcio, nós podemos concluir que todos aqueles que vão a Cristo, reconhecendo que são pecadores e que por si mesmo não conseguem resolver o problema do pecado em suas vidas, eles podem receber então essa salvação em Cristo Jesus, mediante a graça, que é um favor imerecido, e dentro dessa graça, Cristo o justifica pelos seus méritos, não pelas obras humanas, mas unicamente pela obra de Cristo. Porque algumas pessoas, às vezes, têm essa compreensão equivocada de que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo. E é por isso que muitos têm dificuldade em compreender o papel da lei e o papel da graça. E por isso que muitas vezes alguns ou anulam a graça ou anulam a lei. E nós vamos ver mais para frente que não, uma não anula a outra. Mas em cima desse pensamento, então não tem nada que nós podemos fazer para ser salvos, a não ser através da graça de Cristo sobre a nossa vida. Porque, venhamos e convenhamos, se nós pudéssemos fazer alguma coisa pelas nossas obras, pudéssemos fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus não precisava ter vindo, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Se nós pudéssemos nos salvar a nós mesmos, a gente não precisaria de um Salvador, não é verdade? Exatamente. E por isso que a gente vê aqui, pastor, o quanto é importante essa ideia do crer. Porque é pela fé, né? É pela fé que nós temos a justificação. Agora veja, às vezes a gente até aceita, né, a ideia do crer em Jesus, mas não vive como aquele que crê, porque vive tentando resolver a vida com, sabe, com talvez ali com um curativo para algo que está sangrando. Veja, eu gosto de um texto que todos conhecem, que é João 3,16, né? Porque ali diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, salvo. Mas olha que interessante, no final desse texto, os nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo, tomem a Bíblia e ao você ler esse texto, vá no último versículo dessa porção e você vai ver o seguinte, olha, o último versículo, o versículo 35, diz assim, ó: "O Pai ama o Filho, e todas as coisas deu à mão dele". Então ele diz assim, ó: "Por isso", verso 36, "quem crê no Filho tem a vida eterna". Então, ou seja, se eu creio em Jesus, se eu creio, né, no seu poder salvífico, então eu entendo que eu vou ser salvo por ele. Agora, olha só o que o texto termina: "Mas o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus". Então é possível nós aceitarmos João 3,16, mas é possível nós permanecermos no erro. E é por isso que a lei é importante, porque ela nos aponta a nossa necessidade de Jesus. E quando você fala assim que todo aquele que sente a necessidade e percebe que não é suficiente, ele vai a Cristo. Agora, quando ele vai a Cristo, ele abandona as obras do pecado. Porque se ele não abandona e ele apenas crê, e é importante a gente dizer que crê, todos creem. Inclusive os próprios demônios creem em Jesus. Uhum. Mas crer não é apenas cognitivo, crer é uma ação, crer é uma entrega. E por isso ele diz, porque se aquele que diz que crê, mas se mantém no pecado, né, ele vai ter a ira de Deus. O que que é a ira de Deus? A ira de Deus é sobre aqueles que estão no pecado. Então veja o quanto é importante nós entendermos o papel de Jesus como nosso Salvador.
E é maravilhoso para todos nós e para aquele que está nos ouvindo neste momento, não tente pelas suas próprias forças. Não é você, não é eu, não somos nós, não é o que fazemos. É Cristo, ele já fez, ele já pagou o preço. Essa lição ela é linda, ela é profunda, ela é maravilhosa, porque nós precisamos aceitar, mas precisamos nos entregar àquele que pagou o preço. Amém. E para você que está nos ouvindo nessa tarde, você que está assistindo através do canal, não importa quão longe você tenha ido ou quão baixo você tenha caído. Você pode se reconciliar com Deus, se crer no sacrifício de Jesus por você. E isso não é algo novo. A salvação, ela sempre foi pela graça. Alguns têm uma má compreensão do processo salvífico à luz da Bíblia. Alguns acham, pastor Márcio, que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras e que só no Novo Testamento a salvação vem pela graça. Mas quando nós vamos na história de Abraão, Abraão, como ele foi justificado, pastor? De acordo com a palavra de Deus. Veja, a resposta aqui é que ele creu em Deus. É o que nós falamos agora de João 3,16, né? Ele creu. Mas esse crer, né, de Abraão está lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 6, onde ele diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Ou seja, nós podemos ver aqui essa definição clássica de fé, que mesmo Abraão ainda não, ele não estava ali ainda, né, conseguindo entender o cumprimento da promessa. Havia uma promessa, mas ele não entendia o cumprimento da promessa. Mas diz aqui agora que ele creu. E sabe, pastor Denis, essa ideia de crer em Jesus, essa fé, né, que ela vem pelo meio da fé, nós precisamos entender que a fé era o único meio pelo qual o pecador podia receber a justiça de Deus. Por quê? Porque a fé geralmente ela vem nos momentos de crise. Porque nos momentos, o que acontece conosco quando nós estamos em situações de crise? Eu recorro a Deus como a única saída, não é assim? Sim. Geralmente, quando nós estamos vivendo alguma crise em nossa vida, ontem eu estava conversando com alguém e ele falou assim, ó, quando eu não via mais saída, eu busquei e clamei a Deus para que eu não perdesse meu emprego. O pecado é essa crise no mundo. Nós vivemos a crise do pecado. O pecado é a realidade de que no pecado está tudo perdido. Então, quando Abraão esteve no momento de crise com ali o seu filho, o que que ele fez? Ele entregou para Deus, ele creu em Deus. E é nesse momento que nós somos justificados, quando nós cremos e entregamos para Deus. Então, isso deve ser muito importante. No Antigo Testamento, Abraão é realmente ali o símbolo, a definição para nós de que aquele que crê, aquele que tem fé, é imputado à justiça de Cristo naquele que crê. Muito bem, pastor Márcio. Então, dando continuidade, nesse tema tão profundo e tão relevante que é a justificação, a próxima pergunta diz assim: o que a justificação promove na vida de quem crê? De acordo com Romanos capítulo 5, verso 1. Essa resposta, ela é maravilhosa para todos nós, né? Porque ela tem a ver com relacionamento. E ela diz assim, ó, justificados, esse nós estamos no capítulo 5 de Romanos, verso 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, né? Porque quando nós falamos que nós temos paz com Deus, muitas pessoas precisam reconhecer que agora em Jesus desfez a inimizade que havia, que o pecado causou, porque em Isaías diz, né? O pecado faz separação entre Uhum. mim e Deus. Mas agora em Cristo ele faz o quê? Ele desfaz a inimizade.
Ele faz aquele ministério da reconciliação, Uhum. né, com Deus. E isso é maravilhoso, porque agora essa paz traz intimidade, ela renova essa relação com Deus, né. Você Uhum. veja que quando um casal, ele está num momento de conflito, há algo muito triste que acontece, que é aquele silêncio entre eles, não é verdade? Ambos ficam ali um tempo sem se falar, né. Alguns, como dizem, né, vão dormir no sofá. Uhum. Você que está nos ouvindo, por favor, não existe, né, essa relação entre o casal, né, de dormir no sofá. A relação que Deus escolhe no matrimônio, eu tenho certeza que a relação entre Deus e o filho é de intimidade. É um relacionamento de perdão, né, de recomeço. E é isso que o texto nos traz aqui. Mediante essa justificação, agora há uma reconciliação. E essa reconciliação produz paz. Por isso que ele diz no texto, né? Eu vos e lhe dou a paz, não como o mundo dá. Não é uma paz apenas de falar, tá, tudo bem, eu desculpo, mas eu não esqueço, né? Agora você tá lá e eu tô aqui. Não. É uma reconciliação. Ele esquece de tudo. Há uma purificação, há um novo aqui. Porque ele fala, né? Eis que faço nova todas as coisas. Ou aquele que morre, ele fala, né? Então agora é uma nova criatura. É novo. Hum. É uma reconciliação. É uma amizade que foi agora reconstruída ali, né. E e quando nós pensamos e paramos para meditar sobre a paz, né, é interessante porque com a entrada do pecado, o primeiro sentimento que veio no coração do ser humano foi o medo. Alguns acham que o contrário de medo é coragem, mas não é. Dentro do contexto de vida e dentro do contexto espiritual, o contrário de medo é paz. Então, essa paz nós conseguimos recebê-la unicamente através de Cristo Jesus, quando ele nos justifica pelos seus méritos na cruz e quando nós vamos até ele. Então, como você citou, quando ele fala: "Eu concedo a minha paz". Então, hoje, se você parar para pensar, querido ouvinte, querido telespectador, o que nós mais almejamos é paz. No mundo tão agitado, tão turbulento, em meio a tanta angústia, em meio a tanto sofrimento, o medo que nos inunda, quantas vezes o medo nos inunda, medo com relação ao presente, medo com relação ao futuro, medo se nós vamos ter o que comer, o que colocar na mesa para os nossos filhos, medo com relação à educação dos filhos. Se você parar para analisar, nós vivemos hoje uma síndrome do medo. Agora, Cristo ele fala: "Eu posso te oferecer a paz", que vai lançar fora todo esse medo. Por isso, o pastor Márcio ele colocou a questão da intimidade. A intimidade envolve esse relacionamento e envolve o amor. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo Medo. e concede a paz, né? Uau! Então, queridos, nós precisamos urgentemente ir à única fonte verdadeira de amor, a única fonte de paz, a única fonte que nos traz a felicidade e a salvação, que é Cristo Jesus. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós vamos adentrar a próxima pergunta, mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Rádio Novo Tempo Curitiba. Entre lá no YouTube, você que está nos ouvindo pelas ondas da rádio, migra lá para o YouTube para você poder não apenas nos ouvir, mas você também poder acompanhar, assistir o programa. Deixe o seu like, compartilhe, mande a sua mensagem para nós através do chat, através do WhatsApp da rádio. Vamos interagir juntos aqui sobre esse tema tão relevante para a nossa vida. Nós já falamos um pouquinho sobre o papel da lei, mas nós queremos aprofundar um pouquinho mais. E a próxima pergunta diz assim: qual é o papel da lei na justificação, pastor Márcio? Muito bem, essa pergunta ela é muito importante, porque alguns podem agora dizer que uma vez justificados,
Pela graça. Pela graça, nós não precisamos mais da lei, ok? Mas esse texto ele é fundamental, porque ele nos mostra agora o papel da lei. Veja, Gálatas no capítulo 3, se nós formos ler ali o verso 25 e o verso 26, ele vai nos mostrar o papel da lei, certo? Veja, ele diz assim: "Mas", verso 25, né, "mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio". Essa é uma tradução, Revista Atualizada, mas se nós trabalharmos numa versão mais contemporânea, ele vai trabalhar para nós a ideia do guardião ou, em algumas traduções, o tutor, né. Porque é realmente como se fosse aqui um tutor, alguém que está nos conduzindo, né. Então veja, não estamos mais subordinados a esse tutor, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, o que que o texto está dizendo para nós aqui? O texto está dizendo que a lei, o papel da lei é nos levar a Cristo, certo? Então, nós temos sempre uma ilustração que nós usamos muito, e eu acredito que ela é muito bem aplicada, a ideia do espelho, né, Uhum. porque realmente se eu tenho, digamos aqui uma sujeirinha no rosto, alguma coisa que eu não consigo ver, eu preciso de algo que mostre. Já imaginou você estando com uma sujeira, ninguém te fala, e agora você está com aquela sujeira, aquilo, né, é Uhum. algo que as pessoas sempre vai chamar a atenção, você está sujo. Mas quando eu vou para o espelho, ela mostra que eu estou sujo. Agora, o espelho limpa? Eu Não. pego o espelho e esfrego Esfrego aqui? no rosto. Não, não. Ele não é o papel dele é mostrar que eu estou sujo, Uhum. né. É assim a lei, os mandamentos de Deus, ele não é ele que limpa, não é ele que me salva, mas ele mostra o pecado. Ele aponta de que eu estou com essa sujeira e agora eu preciso de alguém, alguém para limpar. E Uhum. quem é esse que pode limpar? Cristo. Uhum. É ele que vai tirar agora essa mancha do pecado, é Eu ele que vai preciso tirar. da água e do sabão agora, né? Exatamente, ou seja, então vamos lá, a lei, o papel da lei é revelar o pecado, ok? O papel dela é essa. Ou seja, uma vez que ela revela o pecado, então agora ela faz com que eu tenha necessidade do Salvador, Salvador, porque eu sou pecador. porque eu sou pecador. Então, quando nós tiramos a lei, ignoramos a lei, e a gente vai ver isso no próximo texto, né? Eu não posso, porque se eu tiro a lei, ora, agora eu não preciso de um Salvador. Eu não reconheço que eu sou pecador. Eu não reconheço. E você sabe que um dos pontos dentro deste assunto aqui, pastor Denis, que é muito importante, é o estudo do que nós chamamos teologicamente de amartologia, que é o estudo do pecado. Então, nós precisamos considerar a gravidade dessa sujeira e do pecado. Porque se nós começarmos a deixar subjetivo o pecado, né, anulando a lei, começa agora um processo de afastamento de Cristo. Eu não preciso mais de Cristo, porque agora eu defino o que é pecado, eu defino o que é certo e o que é errado. Uma vez acontecendo isso, eu não preciso de Cristo. Uhum. Então veja, agora se eu entendo que a lei é santa, justa e boa, ela tem o papel de definir o que é grave, o que é pecado. E então ela me conduz a Cristo, ela não me afasta de Cristo, pelo contrário, ela me aproxima da necessidade de eu ter Cristo. Então veja a importância disso, né. Então, queridos, mediante a lei, que é o nosso tutor, que é o aio, ela nos aponta para Jesus. Esse é o Uhum. papel da lei. E depois que eu vou a Cristo e, e Cristo me limpou, aí eu não preciso mais do espelho? Eu vou continuar precisando do espelho, né? Com Eu vou certeza. precisar para ver se eu continuo limpo ou não. E se Exatamente. caso eu me suje, novamente eu preciso do espelho para ver que eu estou sujo e novamente ir a Cristo, né? Esse é um processo que nós chamamos dentro do processo salvífico, não apenas a questão da justificação, mas quando a gente entra no processo de santificação, Exatamente. né? Nós costumamos dizer que na justificação, Cristo nos tira da lama. Uhum.
mas na santificação ele tira a lama da gente. Exatamente. E para ele tirar a lama da gente, a gente vai precisar Do espelho da do lei. espelho também, Exatamente. né. E então, pastor, a justificação pela fé anula a lei? O texto é claro, né, e é importante como alguns podem passar por esse texto não reconhecendo, veja, Romanos 3:31, eh, ele é explícito, ele diz: "Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei". Então, de fato, crer em Jesus é confirmar a lei. E por isso ele disse: "Eu não vim revogar, mas vim cumprir", não é isso? Porque de fato, quando nós entendemos que pela fé a justificação vem mediante a Cristo, nós reconhecemos que a lei, ela é a confirmação, né, do que é errado, do que é pecado. Uhum, Então é importante nós entender que a lei, ela não há variação de mudança, uhum. ela é eterna. Como que Deus poderia fazer a lei e logo então apagar a lei, dizendo que ela agora é inútil? Enquanto houver pecado, a lei estará nos mostrando, né, o caminho para Cristo. Então a lei é a seta que nos aponta para Cristo. A lei, ela é a definição de quem é Deus, do caráter de Deus, Uhum. né. Então não há como nós entendermos agora que essa salvação pela graça anula a lei, não há como. O texto diz: "Não, de maneira alguma". A graça, então, ela não é contrária à lei, né. Em nenhum momento a graça ela se torna contrária à lei. A graça, quando o texto fala em Romanos que nós não estamos mais sob a condenação da lei, né. Por quê? Porque Cristo pagou o preço, Hum, né. Mas isso não significa que ela não tem que ela tenha sido anulada, exatamente. porque como você colocou, a lei de Deus ela é eterna, como ele é eterno. Ela é imutável, e ela revela o caráter de Deus. Uhum. Então ela não a lei em nenhum momento vai ser contrária à graça, e nem a graça vai anular a lei. Então, como Paulo disse aqui em Romanos 3:31 que você leu, fica muito claro o que ele diz. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, pela fé, pela nossa nova vida em Cristo Jesus agora, porque a graça dele nos alcançou, porque nós somos justificados pelos seus méritos na cruz, a lei continua sendo válida para confirmar tudo isso que ele fez por nós. Então, confirmamos agora pela fé. Muito bem, queridos. Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo, mas ainda temos uma pergunta muito importante dentro desse tema, a justificação pela fé. Eh, Lembrando você que se você deseja continuar aprofundando o seu conhecimento, você entra em contato aqui pelo WhatsApp da rádio, 996320468, solicite a revista Céu e Inferno para você tê-la em suas mãos, totalmente gratuita. Se você deseja estudar com a esperança, mande uma mensagem 12982000062. Lá você vai encontrar um menu com diversos temas, diversos estudos em todas as áreas, para que você também possa estudar a palavra de Deus. Nós vamos então para a última pergunta do nosso estudo dessa tarde, sábado, e a pergunta é a seguinte: a justificação pela fé é incompatível com a vida de obediência e a prática de boas obras, pastor Márcio? Porque existe uma linha teológica. Existe alguns irmãos, de algumas denominações que falam muito sobre isso. "Ah, nós estamos embaixo da graça, não precisamos guardar a lei. Não precisamos mais ser obedientes e também, já que nós estamos embaixo da graça, a gente também não precisa praticar boas obras. Já que nós não somos salvos pelas obras, nós não precisamos também praticá-las". O Uhum. que que a palavra de Deus diz sobre isso? Como você falou, né,
existe textos fora do contexto. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, inclusive fazer diferenciação, fazer diferença entre obras da lei, né, que é a tentativa de salvar pelas obras o mérito próprio, e de boas obras, que é uma resposta de amor que o convertido dá depois que recebe a salvação. Ou seja, vamos explicar isso. Veja, de fato, nós não somos salvos pelas obras da lei. Então, essa tentativa de ser perfeito, essa tentativa, né, de cumprir com os ideais de Deus para ter mérito próprio, isso é impossível. Mas isso não significa que agora a gente não dê uma resposta a esse amor de Deus e agora a gente, ao receber a salvação, demonstre isso em atos de bondade, ok? Vamos para o texto de Tiago, capítulo 2, 17 e 18. Tiago, ele trabalha muito bem com a gente isso. Ele fala assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. Por si só, ela é morta. E ainda ele diz: alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Hum. Olha só, o texto está trazendo para nós aqui que não há como eu dizer que eu amo a Deus e não demonstrar isso. Uhum. Eu vou tentar dar uma ilustração aqui mais prática para os nossos ouvintes, tá? Uhum. E para aqueles que estão nos assistindo. Veja, eh, quando a gente encontra o amor da vida, é muito interessante naquele momento inicial ali, né, do namoro, do noivado, a gente está ali, né, fazendo declarações de amor, e eu te amo, e vem eu te amo de várias formas, né. Mas o que que acontece? A gente ouve dos mais velhos dizendo assim: "Ó, ninguém vive só do amor". Você precisa o quê? Você precisa assumir um compromisso, você precisa ter o teu trabalho, você precisa sustentar uma casa. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Então imagine agora, se eu caso, levo a minha esposa e digo assim: "Não, eu te amo". Tá, mas e esse "eu te amo"? Não, eu te amo, simplesmente eu te amo. E o nosso amor tem que sustentar. Não há como, eu preciso demonstrar esse amor através do meu cuidado com ela. Lá em casa, por exemplo, assim, é um momento especial para mim com a minha esposa, em que eu lavo a louça. Uhum. E para ela é uma demonstração de carinho. Agora, eu lavo a louça porque eu sou obrigado? Essa é uma lei que me escraviza? Não, de forma nenhuma. Isso é um resultado, é uma demonstração do amor. Ela, por exemplo, ao cuidar, né, das minhas coisas, ao lavar a roupa, ao fazer ali a comida, ela faz aquilo porque ela é obrigada, porque aquilo é um peso para ela, porque agora ela casou? Não, de maneira nenhuma, como a Bíblia diz. E como o Tiago está dizendo, agora é com as obras que ela demonstra o amor. É a mesma coisa aqui na questão espiritual. Quando eu demonstro, né, ao obedecer a Deus através da obediência, através dos atos, por exemplo, de ir à igreja, de ser fiel a Deus, né, De servir ao de próximo. servir ao próximo, isso é uma resposta, é um ato de resposta ao amor de Jesus. Uhum. Então essa justificação pela fé, ela é compatível com uma vida de obediência. Uhum. Porque eu demonstro através de uma vida de obediência, nas práticas das boas obras, que eu creio em Jesus. Uhum. A palavra de Deus, ela fala que pelos seus frutos o conhecereis. Exatamente. E os frutos envolvem ação. Então, a partir do momento em que essa fé, essa graça, essa salvação, essa justificação me alcançou, é os frutos na minha vida que realmente vai demonstrar que isso é real e verdadeiro, que houve realmente uma genuína transformação. Então, na verdade, não há uma incompatibilidade como você colocou. Às vezes há uma incompreensão Uma da incompreensão. função de uma e da função da outra. Porque quando eu demonstro com obras, é uma fé ativa, é uma fé viva que eu estou demonstrando. Não é uma fé pacífica, Uhum. é uma fé que com as minhas obras agora eu demonstro ou comprovo na minha vida que a graça me alcançou, que a justificação através de Cristo me alcançou. Então,
Quando fala que a fé sem obras é morta, porque a verdadeira fé, ela se manifesta nas ações, né. Então, são nas ações, não é uma fé pacífica, é uma fé ativa, como você usou a ilustração das pessoas que se amam. As pessoas que se amam não vão ficar apenas na esfera do sentimento, na esfera das palavras. Inclusive o próprio amor de Cristo. Cristo poderia do céu falar: "Filhos, vocês estão sofrendo aí no pecado, vocês estão morrendo, mas fiquem tranquilos, eu amo vocês", e não fazer E nada. não fazer nada. Ou seja, né, a transformação vai gerar obras, porque aí eu posso incorrer no risco de ser convencido e não convertido. Uhum. Convencido, todos nós somos quando nós, de forma cognitiva, conhecemos a verdade. Agora, a transformação, ela vem mediante a fé em Cristo Jesus e isso gera em nós obras, Uhum. atos, mas não atos para me tornar justo, eu só sou justo em Cristo, mas atos que demonstram que eu agora aceito Jesus como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Uhum. Porque a obediência também é um ato de amar, Sim, e é uma manifestação da fé, e é uma manifestação da fé. porque Abraão, o pai da fé, ele obedeceu. Então, quando Deus falou para ele fazer aquilo que ele deveria fazer, ele foi obediente, obediente pela fé, porque ele sabia o que Deus estava pedindo e o que Deus poderia fazer. Isso é fé, né? Isso. Muito bem, estamos concluindo o nosso estudo nessa tarde de sábado. Eu queria mais uma vez agradecer, Pastor Márcio, pela sua presença, pela sua participação. É sempre uma alegria ter você conosco. As portas da rádio sempre estão abertas para você Obrigado. e com certeza estará conosco aí em outros programas. Mas eu gostaria que você falasse aí as considerações finais, o recadinho final para os nossos ouvintes, telespectadores a respeito desse tema. Muito bem, obrigado pelo convite. Para mim sempre é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes, com todos aqueles que assistem este programa. Parabéns, porque este programa de fato salva vidas. Eu Amém. creio nisso. Então, gostaria aqui de dizer que nós estamos vivendo em tempos difíceis e talvez aquele que está nos ouvindo agora está vivendo um momento em que não vê saída. Eu quero dizer aqui que a único motivo de existirmos, ou seja, né, a única saída para o problema do pecado é Cristo. Ele é o ponto central aqui do nosso estudo, mas ele também é central e deve ser central na sua vida. Tome Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. E então você terá paz, paz com Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o pastor Denis, Amém. esse lindo trabalho, e sempre que precisar é só chamar. Maravilha. Concluindo então o nosso estudo dessa tarde, eh, nós precisamos compreender e ficar claro na nossa mente, no nosso coração, que a justificação pela fé ela é um ato legal de Deus, declarando o pecador justo com base na justiça de Cristo. Ao mesmo tempo, na justificação, o crente recebe o novo nascimento, dando início em sua vida o processo de santificação, que resultará na glorificação. São as três fases: justificação, santificação e glorificação. Ou seja, cada vez que vamos a Deus com os nossos pecados, mesmo merecendo a condenação por sua ira, Jesus nos coloca entre nós e Deus e diz: Eu paguei por ele. Por isso, em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em cada estudo, querido amigo, querida amiga, nós precisamos tomar uma decisão. E se você compreendeu o estudo desta tarde, eu quero desafiar você a tomar essa decisão. Aceitar pela fé a justificação de Jesus em seu lugar. E querer viver uma vida de serviço, amor e obediência.
mostrando o poder transformador em sua vida. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua oração, envie uma mensagem para a gente. A gente vai ter a alegria de orar por você e também te acompanhar nesse processo para você viver e experimentar a justificação, a verdadeira paz, a salvação em Cristo Jesus. Pastor Márcio nos dirige uma oração Vamos. pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida de todos os nossos amigos nessa tarde. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos que pela graça, Senhor, podemos ter certeza da salvação. Que o Senhor possa tomar cada ouvinte neste momento, cada pessoa que neste momento, que ele possa se valer desta linda promessa Amém. e possamos viver, Pai, a graça de Cristo todos os dias. Por favor, Pai, entrego a todos em tuas mãos, faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica então o convite para o próximo sábado, o próximo programa Na Palavra, às 15 horas. Você não pode perder. Essa série está maravilhosa. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.